Retornamos para mais um momento nosso de interação com Deus. E gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11, do versículo 24 ao 28. Assim nos diz a palavra de Deus. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Temos aqui uma história triste, terrível, dramática. A história de um homem de quem tinha sido expulso um demônio. Um demônio habitava naquele homem. O espírito das trevas, ao ser expulso, andou procurando um lugar onde pudesse descansar, repousar, mas não encontrou este lugar. Decidiu voltar para onde havia saído. Ao voltar, encontrou a alma do homem varrida, ornamentada, porém vazia. Então o espírito reuniu outros 7 espíritos e voltou a habitar em sua antiga casa. E assim, o estado do homem ficou pior que no princípio. Podemos aprender algumas lições muito importantes com esta história. Gostaria de compartilhar pelo menos 3 delas com vocês. Primeira lição: nossa alma não pode ficar vazia. A primeira lição importante que nós aprendemos com esta história é que a nossa alma não pode ficar vazia. Não é suficiente combater os maus pensamentos, maus hábitos e os velhos costumes e deixar a alma limpa, ornamentada, mas porém vazia. A nossa alma não pode ficar vazia, caso contrário, corremos sérios riscos. Segunda lição importante: não podemos estabelecer uma verdadeira religião sobre preceitos negativos. Segunda lição, tão importante quanto a primeira: não podemos estabelecer uma verdadeira religião sobre preceitos negativos. A religião quase sempre se estabelece no legalismo. Isto se dá quando fazemos das leis, dos dogmas, das doutrinas, dos preceitos algo muito mais importante do que o homem e o próprio Deus. Não faça, não faça, não faça. A essência da religião precisa ser Jesus Cristo. Terceira e última lição que nós aprendemos aqui, tão importante quanto as 2 primeiras. A melhor forma de evitar o mal é fazendo o bem. A melhor forma de evitar o mal é fazendo o bem. Não é suficiente tirar as ervas daninhas de um jardim. Será necessário semear e plantar flores até ocupar o espaço ocupado por elas. Não nos tornamos bons pelo fato de não fazer coisas ruins, e sim enchendo nossa vida de coisas boas. Eu quero concluir a nossa reflexão, o nosso pensamento, me reportando aos versículos 27 e 28. Esses 2 versículos revelam-nos que, após o discurso de uma mulher, após o discurso de Jesus, uma mulher, talvez movida pela emoção, se põe a falar. Mas Jesus fez com que ela voltasse à realidade. O que Jesus espera de seus seguidores é uma vida de obediência na rotina de todos os seus dias. Preste muita atenção nisso. O que Jesus espera de seus seguidores é uma vida de obediência na rotina de todos os seus dias. E assim disse Jesus: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam.
Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Pense nisso.